Nós estamos hoje encerrando a nossa série de mensagens Casos de Família. Nós abordamos nesses basicamente 2 meses vários assuntos, desde o perdão, é um dos assuntos super importantes na família. Abordamos a questão da comunicação, a questão da vida íntima, vida sexual, compartilhamos também sobre finanças, sobre filhos, sobre pais. E eu creio que hoje a ideia é nós encerrarmos esse momento com um tempo de consagração. Famílias consagradas, esse é o nosso tema da mensagem. Eu gostaria de ler o texto que nós separamos para abordar esse assunto no livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos abordar o tema consagração com foco. Nós podemos ter uma abordagem pessoal, individual, a minha vida consagrada, mas eu quero fazer aplicando a vida familiar, a vida conjugal, a vida como família. E se você olhar, e quem tem estudado o livro de Romanos sabe que do capítulo 1 ao capítulo 11 existe toda uma construção de um ensino, de uma teologia salvífica, né? De uma teologia que ensina sobre a obra de Cristo de salvação. É um livro muito completo que aborda essa área, mas chega no capítulo 12, 12 em diante, você vai encontrar uma resposta a tudo aquilo que foi apresentado no capítulo de 1 a 11. Então, diante de tudo que foi ensinado, diante de tudo que vocês viram, portanto, né, talvez na sua Bíblia esteja isso, portanto, né, diante de tudo isso, vocês precisam responder a isso, tudo que Jesus fez na cruz, na obra de salvação. E se você dar uma olhadinha lá, você vai encontrar que nos versículos Romanos 3, 23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você vai encontrar que ninguém passa isento de ser marcado pelo pecado, nasce com uma natureza pecaminosa, portanto precisa nascer de novo. Romanos 3, 28 vai falar que só pela fé, né, que nós somos justificados, e Paulo faz uma conclusão ali, concluímos que o homem é justificado pela fé sem a necessidade de obras. Não é pelo que você faz, não é um esforço pessoal. Paulo vai falar isso sobre a dificuldade que existe, e ele fala assim: considerai-vos mortos para o pecado, lá em Romanos 6, 11, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E a luta que, né, no Romanos 7 diz: miserável homem que sou, quem me livrará? Porque aquilo que eu quero fazer não faço, e é toda aquela luta para viver, mas graças a Deus que pelo Espírito nós conseguimos. Romanos 8,13 diz: porque se viverdes segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Eu creio que quando a gente olha para a nossa família, e a gente olha para a realidade de vivermos como uma unidade. Então, quando a gente olha a família, a gente olha não apenas um indivíduo, porque, no caso,
quando você se casou com a peça rara do seu lado, né? A pessoa que é amada sua, aquela pessoa que encantou o teu coração, que você ficou sem dormir à noite, acordava de madrugada, com o coração acelerado, e aí resolveu falar assim: esse é o amor da minha vida, quero viver para, né, viver o resto da minha vida com essa pessoa. Então a gente entende que é uma unidade, e essa unidade ela precisa estar pelo prisma da salvação, da redenção, e eu creio que a gente precisa deixar avivados esses ensinos. Por isso que quando Paulo fala aqui em Romanos 12, diante de tudo isso vocês precisam praticar, precisam viver, né? E precisam tornar essa salvação de Jesus algo praticável, algo que não seja apenas uma teoria. Então ela precisa se expressar em ações, em reações, em posturas. Então eu creio que esse avivamento, ele torna viva a presença de Jesus, e o avivamento, ele é uma resposta diária que eu dou para Deus e para a sociedade daquilo que aconteceu dentro de mim, aquilo que fervilha, aquilo que está vivo dentro de mim. Eu acho muito lindo quando Josué fala assim: olha, vocês podem escolher quem vocês quiserem para adorar, mas ele diz: portanto eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Hoje existe muito eu servirei ao Senhor, mas Josué fala, eu e a minha casa. Essa unidade precisa ser consagrada, se consagrar ao Senhor. Meu marido faz o que quiser, minha esposa faz o que quiser, portanto, mas ela vai dar conta dela para Deus, meu filho vai dar conta dele para Deus, o importante é que eu estarei servindo a Deus. Não, eu quero dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E há uma responsabilidade compartilhada entre um e o outro para que todos, numa unidade, venham a buscar a Deus. Se isso vai ser bem sucedido ou não, se não depende do seu esforço, mas da ação de Deus, mas a sua posição deve ser de estar buscando a Deus como família, consagrando-se a Deus como família. Por isso, quando o texto fala em Romanos 12:1, portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu quero lembrar vocês que não é possível nós desconectarmos corpo de espírito, corpo de alma. Nós não podemos fazer essa dissociação, embora muitos talvez estejam aqui, e eu vejo às vezes isso me entristece, mas às vezes estão aqui, mas estão lá na rede social, vendo WhatsApp, vendo Instagram, vendo TikTok, na hora da adoração, na hora do culto. Então eu falo assim, o corpo está aqui, mas a alma, o espírito está longe. E às vezes a gente acha que é possível fazer isso, estar com o corpo, mas não estar com a alma, não estar integralmente nesta adoração. Por isso, de uma certa forma, a gente precisa entender que não é possível. Os gnósticos, eles achavam que o corpo podia fazer qualquer coisa, o espírito estava desligado do corpo no que dizia relação às questões espirituais, mas nós somos uma unidade também pessoal, onde todo o nosso ser deve adorar ao Senhor. Corpo e alma, corpo, alma e espírito, depende da linha que você adota, tricotomista, dicotomista. O importante é que você entenda que corpo
corpo, alma e espírito, todos devem adorar ao Senhor. Então não há uma sistematização. A gente precisa entender que o Espírito, ele habita no ser. E ele santifica o nosso corpo, ele trabalha. Algumas pessoas imaginam que o Espírito habita só na mente, mas o corpo pode fazer o que quiser. E não é verdade, é um ensino errado. Né? O ensino de que a gente se dissocia o trabalho das coisas de Deus, a minha diversão da adoração, as minhas práticas no que diz respeito à minha saúde, em relação àquilo que é adoração. Nós precisamos entender que todos nós somos uma unidade onde vivemos essa realidade. Por isso, quando ele roga, né, ele está clamando, e eu desejo que realmente essa seja uma realidade. Nós desejamos que cada membro da sua família possa se consagrar ao Senhor, com todo o seu ser, né? Nós vemos pessoas dentro das famílias que vivem uma realidade muito interessante, muito estranha, porque muitas vezes elas estão com os corpos ali na família, juntos, mas estão com a mente, o coração totalmente longe. Não há unidade dentro da família, na busca por interesses até pessoais, materiais, cada um por si. No entanto, eu quero que vocês entendam que o texto é um convite. É um convite para que a gente, na realidade, eu vou falar, desculpe, falei errado, não é um convite, é uma ordem. Apresentai. Apresentar é um imperativo. Vocês têm que apresentar os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não dá para você fazer isso de maneira parcial, não dá para você fazer isso sem que você venha a não servir a Deus através da sua família. Eu creio firmemente, eu estava lutando para trazer esse texto, realmente eu passei uma batalha espiritual agora, há pouco, porque me veio um desânimo. Desânimo de eu falei assim, eu vou pregar para esse povo. Veio um pensamento, não sei se não era de Deus, mas ninguém vai fazer nada. Ninguém vai mudar. Você vai pregar e as pessoas vão continuar fazendo as coisas da maneira que elas querem fazer. Veio isso no meu coração. Gente, para mim trazer essa palavra agora, entrei na sala de oração ali, no meu escritório, ali na minha sala. E eu falei, Senhor, não me deixa tomar conta de mim. Porque nós pregamos, passamos 2 meses pregando sobre família, sobre consagração. E às vezes dá a impressão de que as pessoas estão ouvindo e passando, está passando de um ouvido por outro e não está havendo transformação. Mas eu falei, Senhor, eu vou continuar pregando, eu vou pedir, Senhor, para o Senhor me dar graça para pregar no dia de hoje. Para que, ao final desta mensagem, a gente desafie as famílias a se consagrarem como família a Deus. A se consagrarem como famílias a Deus. Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a gente olha, quando a gente fala sobre esse texto, Paulo está falando de um culto onde o sacrifício vivo, agradável a Deus, lembrando do sacrifício que era separado para as ofertas, para o holocausto, onde você pegava o animal, e aquele animalzinho que estava ali era separado para ser sacrificado.
Então a agenda daquele, eu sempre falo assim, que a agenda daquele animal não tinha mais, a agenda dele era, vou ser morto. Então ele está sendo preparado, ele está separadinho ali, ele está sendo engordado. Mas qual que é o objetivo final daquela ovelha, daquele animal? Ser morto. E eu, pensando nessa forma, a única razão da existência daquele animal era para ser sacrificado. E quando Paulo fala isso, eu quero que vocês apresentem os vossos corpos como um sacrifício vivo a Deus, um sacrifício santo, separado. Eu imagino que nós devemos entender que a única razão da nossa existência é adorar ao Senhor, é glorificar ao Senhor, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. Não há uma agenda maior do que a de agradar a Deus através da nossa vida e através da nossa família. Então, quando a gente se separa e fala, Senhor, eu estou aqui, Tu és o meu Senhor, a minha agenda ela se torna um lugar onde eu vou viver para Deus, e a minha família vai expressar isso através da forma com que eu lido com as situações do trabalho, da vida sexual, financeira. Eu vou trabalhar com as questões que lidam com os relacionamentos. Eu vou trazer, falo assim, Senhor, eu vou morrer para que o Teu nome seja glorificado. Tudo tem que trazer glória para o Teu nome. Não tem a ver comigo, tem a ver com o Teu nome. E a minha família então será um lugar onde eu começo a servir. Se eu encontrei com Deus, o meu primeiro lugar de servir é dentro da minha casa. É onde eu mostro a minha vida de transformação, de salvação. Não é aqui, não é no seu trabalho, é dentro da sua casa. Mas eu sou só eu convertido. E a partir daí você vai revelar Deus para aqueles que estão nas trevas. Minha família toda é convertida. É ali que você vai trazer glória para o nome de Deus. Vai muitas vezes renunciar a tantas coisas. Outras vezes você vai ser um profeta no meio da sua família, exortando-os a buscar a Deus. Mas nós estamos vivendo um tempo de evangelho nominal, um evangelho dominical, um evangelho raso, um evangelho de aparência, onde eu não me preocupo com a saúde espiritual dos meus filhos. Eu nem me preocupo em trazê-los à casa do Senhor, à adoração. Eu não me preocupo em estar em tempos de oração dentro da minha casa, junto com a minha família. Que tipo de conversão, que tipo de evangelho a gente está vivendo, se nem dentro da nossa casa a gente vive a realidade do evangelho? Como você vai viver fora? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse culto racional, esse culto que é uma resposta, né? Quando o texto diz que é um culto racional, está dizendo de um culto que é uma resposta lógica ao que Deus fez. Olha, não tem jeito. Pelo que Deus fez na nossa vida, a única coisa que a gente tem que fazer é adorá-lo. É a resposta que eu tenho diante de tudo que Deus fez, diante de tudo, de toda a obra. Eu não posso mais viver um tipo de vida que faz de conta, mais ou menos, vai lá, vai. Nós precisamos ser radicais em relação a isso. Por isso, meu desafio hoje, nesta manhã, não só com relação à nossa família, minha, eu, Silvana, Amanda, os meus filhos, mesmo que estejam longe, é viver para a glória de Deus como família. É viver o evangelho que Deus fez na minha vida a partir da manifestação na vida dos meus filhos e da minha esposa. E da minha netinha. Eu sei o que é isso, né, Marcão? Que delícia, né? Apresentar quantos netos já, hein, Marcos? 2. E vai caminhar, né? Vai avançar. Por isso, eu quero desafiar
a você que teve uma experiência de novo nascimento, a começar a viver plenamente esse Evangelho, manifestando dentro da sua casa, dentro da sua família. A consagração total que nós temos que ter começa na família e vem para os demais momentos relacionais que nós temos, sociais, de trabalho. Por isso, eu quero desafiar você, que a consagração da nossa família a Deus seja uma resposta óbvia a tudo o que Ele fez em nós. Tudo o que Ele fez. Quem aqui já teve uma experiência de novo nascimento com Jesus? Seu nome está escrito no livro da vida. Quem pode dizer amém? Eu nasci de novo. Ele me selou com seu Espírito. Hoje eu sou dele. Eu sou chamado filho de Deus. Eu sou herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Eu vivo para a glória dele. Tudo que a razão da minha existência, esse sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu sou esse sacrifício que tem como única agenda e objetivo trazer glória para o Senhor. E eu vou viver isso como uma resposta por tudo aquilo que Deus fez em minha vida. E eu respondo isso a partir da minha vida com Deus e a partir da minha vida na minha família. Não importa que tipo de família, não importa qual nível de conhecimento que a tua família tenha. Eu entendo que as formas de Deus ser glorificado começam dentro da família. Não há possibilidade de você viver um evangelho autêntico se você vive uma farsa dentro da sua família. Não há possibilidade de você dizer eu sou do Senhor se você não consegue nem testemunhar dentro da sua própria casa. Se você não leva o evangelho a sério nem dentro da sua própria casa. Por isso o texto avança no verso 2. E ele diz assim: não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que enquanto num momento devemos apresentar o nosso corpo em consagração completa, ao mesmo tempo, na realidade não existe alguma coisa de você apresentar o corpo sem apresentar, sem ter uma transformação na mente. Eu creio firmemente que o texto, não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, poderia ser dito assim: transformados pela renovação da vossa mente, não nos conformaremos com este mundo. A partir do momento que a nossa mente é transformada, a partir do momento que o nosso interior é transformado, isso significa que a minha vida, as minhas ações, o meu corpo vai manifestar essa transformação, e o meu corpo e a minha mente são realmente transformados, e quem vai sentir primeiramente a mudança da nossa vida será, depois de nós mesmos, a minha família. Eu creio. Tem gente que fala assim: nossa, eu testemunhei lá para o meu trabalho, mas chega em casa, briga com a mãe, xinga todo mundo. Fala, como que é isso? Eu quero convidar você a recuar, a recomeçar, tendo como uma prioridade manifestar o Evangelho do Senhor dentro da sua casa, consagrando a sua casa, consagrando a sua vida dentro da sua casa. Viva uma vida consagrada a Deus dentro da sua casa, porque a partir daí as demais coisas serão
acrescentadas. Por isso, quando a gente fala de mente renovada, a transformação que nos leva a ter a pessoa de Cristo formada em nós, nos leva a pensar de acordo com os valores do reino. Eu acho que 1 Coríntios é muito claro, né? Diz assim, que nós temos, né? Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem? Mas nós temos a mente de Cristo. Você consegue entender? Você tem a mente de Cristo? Será que é uma verdade essa? Nós temos a mente de Cristo. Ai, pastor, esse versículo não é para mim. Eu só tenho a mente perversa, a mente da malícia, a mente do pecado, a mente... Nós temos a mente de Cristo. A partir do momento que você foi selado com o Espírito Santo de Deus, Ele vai habitar em você. E Ele vai te transformando. Uma mente renovada é uma mente que vê diferente, enxerga diferente. Eu estava pensando sobre isso. Ter a mente de Cristo transforma o nosso ser, fortalecendo o caráter de Cristo em nós. E nos leva a não nos amoldarmos esse mundo. Essa palavra amoldar significa não se amolde, não se acostume, não tome a forma, não se ajuste ao padrão, não entre em suas roupas. É um sistema de valores deste mundo, um padrão moral, um pensamento, são filosofias que não consideram a Deus, nem o reverenciam. E nós estamos nessa ambiguidade de viver uma vida dupla, num coração dobre, onde Deus tem um lugar, mas Ele não tem o lugar de excelência, de primazia. Ele é Deus, mas eu também tenho outras coisas que competem, e eu me torno um religioso, onde eu cumpro no domingo as minhas obrigações religiosas, mas volto correndo, muito alegre, para o meu estado pecaminoso de uma vida que não considera Deus no meu trabalho, não considera Deus nas minhas relações com os meus filhos, não considera nem orar, nem ler a palavra, nem cultuar a Deus em família. Quanto tempo faz que você não cultua Deus com a sua família? Isso é uma grande mostra de que quem realmente é exaltado na sua casa. Por isso, nosso convite nesse encerramento da série consagre a sua família totalmente a Deus, como resposta daquilo que Deus fez lá na cruz do Calvário. E não por uma mera orientação de costumes e práticas de uma vida boa na conjugalidade. Que você realmente viva, a partir da sua casa, essa consagração total. Às vezes enfatizamos tanto não se conformar com o mundo, que nos esquecemos que isso só acontece quando nós já temos o molde de Cristo em nós. Né? Como a gente vai fazer isso? Andar em espírito. Efésios 5,16 diz: andai pelo espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Quando a nossa mente se renova, os moldes desse mundo não se encaixam em nosso estilo de vida, como família, estilo pessoal. Você sabe uma coisa que começa a mudar? As coisas celestiais ganham maior evidência diante das coisas carnais, diante das coisas terrenas. A eternidade passa a habitar dentro da sua casa, mais do que as coisas temporais. Você valoriza a eternidade, você valoriza aquilo que é espiritual, além do que é carnal. Você valoriza o amor ao invés da vingança.
Você quer ser uma pessoa que quer busca profundidade, não está satisfeito com as coisas que são superficiais. Eu quero mais de Deus. Quanto tempo faz que você fala, eu quero mais de Deus? Pastor, faz tempo. Quanto tempo faz que você fala, Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais de Ti na minha relação contigo. Senhor, eu quero mais de Ti na minha vida de oração. Senhor, eu quero mais de Ti no estudo da palavra. Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero ter uma intimidade contigo. As pessoas, elas são mais valorizadas que as coisas. Quando a gente está vivendo essa mente renovada, né, onde nós entendemos que, né, o texto diz, né, não vos amoldeis ao esquema desse mundo. O mundo tem esses esquemas onde o superficial, o material, as coisas terrenas ganham espaço, e eu estou vendo famílias vivendo dentro desse molde. Mas Deus está falando, nós temos a mente de Cristo, mude. Não entre nessa roupa. Ela não serve para você. Não tenta se enquadrar, não tenta colocar, porque não vai servir. Porque você é novo, você nasceu de novo. Algumas pessoas, e alguns exemplos aqui, algumas pessoas têm dificuldade na vida financeira. E isso, você sabe que não é mais importante que o seu cônjuge. As pessoas são mais importantes que as coisas. Mas tem casais se arrebentando por causa de dinheiro. Porque não entendem essas coisas. Tem pessoas que estão gastando tanto tempo como Maria limpando a Marta limpando a casa e não estão buscando a Deus. Investir mais tempo na vida devocional. Não. Aquele que briga por causa da casa limpa, né? Tem gente que é louco por casa limpa. E dá briga se a casa não está limpa. Mas às vezes é importante você estar com a casa suja, mas a sua vida com seus filhos está em ordem, tempo. Estou falando de valores, estou falando de se você investir mais tempo nas coisas. Eu estava fazendo nosso culto, nós fazemos todo sábado de manhã nosso culto doméstico, nosso culto caseiro. E uma das coisas que a gente estava sendo desafiado é ver e olhar para aquelas coisas que a gente está tendo dificuldade de cumprir, de viver, que traz glória para Deus. Né? Ler um livro, ler a Bíblia, ter largado as redes sociais e uma série de coisas. E a gente fica investindo muito tempo em séries. Séries. Tem gente que é viciada em séries aqui. Shopping e tudo mais, né? Mas não consegue ser fissurado por ter um tempo com Deus. Eu estou fissurado. Gente, não vejo a hora de chegar em casa e ter um tempo com Deus. Não, isso aí é brincadeira. Está fanático. Estar em comunhão com a família, com os irmãos da igreja, como família. Tem muita gente que está priorizando o seu entretenimento. As pessoas passam a semana inteira trabalhando, chega no final de semana, no domingo, o importante é ter o entretenimento. E preferem ter tempo com os seus hobbies e tudo mais, sacrificam no altar do seu prazer a comunhão com os irmãos. Entenderam o que eu falei? Tem muita gente sacrificando um tempo de comunhão com os irmãos pelo bel prazer
de uma curtição no domingo de manhã. Não que vocês me conhecem, sabem que eu não sou daqueles que exigem que todo mundo esteja todo domingo aqui, mas eu falo assim que tem gente que virou prática isso aí. A igreja virou uma exceção. A igreja virou, a comunhão no culto virou talvez ali o hobby dele. O hobby dele não, virou uma prática. Eu já fiz isso. Hoje não está lá. Hoje eu vou na igreja. Hoje eu vou estar com os meus irmãos. Eu quero pensar com você, começar a concluir essa palavra. Nós precisamos quebrar os moldes que o mundo tem colocado em nossas vidas. Famílias, nós não podemos aceitar os moldes que o mundo tem nos obrigado, as roupas que o mundo tem nos obrigado a colocar. Minha mente se renova quando começo a responder ao amor de Deus, me torno consciente da graça que a gente cantou, né? Tudo isso é graça, e eu vou viver com alegria a salvação, e eu vou curtir essa salvação, e a eternidade me aguarda, porque ali eu vou viver para a glória de Deus para sempre. O texto diz que quando a gente renova a nossa mente, a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus é bom? Deus é bom? O tempo todo Deus é bom. E a gente começa a desfrutar disso. Quando nos tornamos parecidos com Cristo, conseguimos ver sua bondade. E a tua bondade, que a gente cantou, me seguirá. A gente não entende às vezes as coisas que acontecem em nossa vida. E o interessante do relato de pessoas que passaram pelo sofrimento, e sofrimento é bom. Salomão fala que em Eclesiastes que o sofrimento trabalha na nossa alma, nos leva a uma condição mais humilde e nos leva a ver as coisas diferentes. E a gente continua dizendo: o Senhor é bom mesmo no meio do sofrimento. As coisas de Deus são agradáveis. Eu tenho prazer nelas. Por isso, eu gostaria que você ficasse de pé um pouquinho. Tudo isso diz respeito a uma palavra: estilo de vida de adoração. Quando eu nasci de novo, fui alcançado pela graça de Deus, minha vida mudou. E eu passei então a ter um estilo de vida de adorador. Esse estilo de vida de adorador se manifesta, a princípio, na minha vida com Deus e, em segundo momento, na minha vida com a minha família. Por isso, quando a gente se coloca, fala assim: minha agenda, minha pauta, meu programa agora é viver para a glória de Deus. Como um animal separado para o sacrifício, a pauta é viver com a minha vida, glorificar a Deus. Eu vou derramar isso através do meu trabalho, através dos meus relacionamentos, e nada que venha trazer a minha vida como prioridade terá valor. A prioridade é a vida de Jesus em mim, manifesta em mim. Por isso, você sabe que Deus não morreu na cruz do Calvário para que você pudesse fazer o que você quisesse com a sua vida. Jesus morreu para que você viesse a fazer a vontade do Pai, a viver para a glória de Deus. Por isso, abandone essa autonomia que você se deu a si mesmo. Renda-se e fale: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida e da minha família?
Quero convidar você hoje a consagrar a sua família mais uma vez a Deus, a reconsagrar, a falar: Senhor, a minha família é do Senhor, eu vou viver o Evangelho a partir da minha família, eu vou viver o Evangelho a partir das minhas relações com meu esposo, com a minha esposa, a partir do meu relacionamento com os meus filhos. E só então as coisas vão expandir, porque a base da autenticidade de um cristão é a forma com que ele vive para Deus e vive para a sua família. Amém? Queria chamar você que quer falar: Senhor, eu quero consagrar. Eu queria chamar a equipe de louvor aqui já, mas eu quero... O Espírito Santo de Deus vai fazer isso. Eu quero. Eu queria chamar você a vir aqui à frente. Tem um espaço. Se não tiver, tem um corredor. Mas fala: Senhor, eu venho aqui dizer novamente: eu consagro minha família. Eu estou aqui para apresentá-la mais uma vez diante de Deus. Eu quero viver a autenticidade deste Evangelho. Eu quero viver a prática desse Evangelho. Eu quero viver para a glória do Teu nome. Sabe que é impossível nascer de novo e permanecer o mesmo. Você quer isso? Se está com a sua esposa, junta com ela aí. Você está sozinho, vem. Mas que essa atitude de vir à frente seja uma atitude que transforme amanhã, hoje, daqui a pouco, na hora do almoço. É na forma de você agradecer o seu alimento de uma maneira não automática. Senhor, obrigado. Já está com a comida na boca e agradecendo. Que seja no cultivo de uma vida disciplinada nas coisas de Deus, que você vai dar de mão e fala: Senhor, tira de mim essa dependência das redes sociais. Tira de mim essa dependência de viver para ter dinheiro. O dinheiro é o meio que Deus dá para você abençoar a sua vida e a família dos... Nós aprendemos isso na vida financeira. Que você consagre a sua família e fala assim: olha, eu quero para que minha vida sexual seja para a glória de Deus. Toda luta que eu tenho, Senhor, eu quero dizer que eu venço no nome de Jesus. Mas eu quero, Senhor Deus, viver esse Evangelho dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro dos parâmetros do orçamento, da limpeza de casa, da arrumação do quarto, das conversas sérias que eu tenho que ter com os meus filhos, da amizade, da alegria, dos passeios, onde até o passeio se torna um meio de louvar e glorificar o Senhor. É isso, por isso que você está aqui à frente? É por isso? Então vamos orar. Senhor, nós não conseguimos se não for pelo Teu Espírito. Nós não conseguimos na nossa força. Nós não conseguimos se nós não mudarmos radicalmente os nossos pensamentos, Senhor. E a Tua palavra diz que uma mente renovada transforma. Renova as mentes, Senhor, nossas mentes, para que sejam a mente de Cristo, os pensamentos do reino, Senhor. Ó Deus, ensina-nos a ser felizes diante da Tua presença, mesmo com pouco dinheiro, mesmo com situações difíceis, porque Tu és a nossa alegria. Tu és a nossa satisfação. Senhor, ensina as famílias a terem a satisfação no Senhor,
a saberem esperar no Senhor, saberem a confiar no Senhor, a consagrar. E nós aqui consagramos nossa família totalmente no altar do Senhor, para que o Teu Santo Espírito vai nos conduzir, vai nos dar discernimento. E, Deus, eu oro por aquelas situações, limites que os Teus servos estão vivendo, aqueles momentos realmente onde eles estão quase desistindo. Eu oro para que a graça do Senhor os alcance, dando sabedoria, dando aquele escape, dando aquele discernimento. Ó Deus amado, eu oro por aqueles que estão, ó Deus amado, com dúvidas, Senhor Deus, crises conjugais, crises com os filhos, Senhor. Esse tempo de consagração, Senhor Deus, nós estamos pedindo, Senhor Deus, assenta-te no trono da nossa casa. Assenta-te no trono das práticas que temos dentro da nossa família. Que a nossa salvação, Senhor, seja expresso de maneira que, Deus amado, a gente reflita na nossa casa, nas nossas práticas, Senhor. Por isso, nós consagramos cada marido, para que seja realmente iluminado para conduzir sua casa. Abençoamos e consagramos cada esposa, para que seja, Senhor Deus, uma unidade junto com o seu marido no trabalhar, no agir dentro da sua casa, e com os filhos que virão, com aqueles que são solteiros, Deus amado, e oramos para que o Senhor dê a eles, Senhor Deus, sabedoria para viver junto com seus pais, ó Deus amado, glorificando o seu nome, Senhor. Aquelas famílias complicadas que nós vivemos, Senhor, cheias de problemas, de conflitos, eu oro para que nesta consagração total eles possam ver a diferença nas nossas práticas e vejam a luz do Senhor. Eu oro para que Satanás caia por terra, em nome de Jesus. Se ele se alojou, se ele tomou posse de áreas e relacionamentos, marcou a identidade, marcou as emoções, eu oro em nome de Jesus, para que ele caia por terra em nome de Jesus, que Satanás não tenha espaço. Nós declaramos falido nas famílias agora. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Amém? Você toma posse dessa palavra? Vamos cantar aqui mesmo. Santo Espírito. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Presença. Em nossa casa, em nossa família. Inundar, encher esse